Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Bassi, eu sou psicólogo, como você sabe, imagino, e estou voltando aqui para dar continuidade àquela série de vídeos. Por que procrastinamos, mesmo sabendo o que devemos fazer? É algo que pode ser redundante, pode ser algo, muitas vezes, para algumas pessoas, sem muita necessidade de ser falado, comentado, mas eu fico aqui pensando, com certeza você conhece alguém, ou você é essa pessoa, que adia muitas questões e deixa para amanhã, que evita algumas situações. Então, entender, conhecer o porquê desse movimento é muito importante para que a sua vida se torne funcional e não disfuncional. E no vídeo de hoje eu quero trazer o seguinte tema: você não está evitando uma tarefa, você está evitando uma emoção. E por que cargas d'água esse tema? Por causa do seguinte, pensa aqui comigo, é importante entendermos que situações, muitas vezes, olhamos como o alvo, nós estamos evitando aquilo, mas elas muitas vezes não são o alvo da nossa evitação, não são o alvo da nossa procrastinação. E aqui eu quero trazer alguns pontos para reforçar essa ideia. Primeiro que eu quero trazer é através de um exemplo. Você já fez cálculos, você já mexeu com contabilidade pessoal, a sua, e de repente sentiu angústia? Poxa, hoje eu tenho que olhar extrato bancário, hoje eu tenho que ver, me inteirar dos meus gastos, saber como é que está meu déficit e meu ganho. É importante fazer isso para a sua saúde financeira, mas algumas pessoas, mesmo sabendo dessa importância, elas têm bloqueio, dificuldade, traz angústia a este movimento. E por quê? Porque entrar em contato com as contas pessoais vai fazer com que elas entrem em contato com as suas dificuldades internas, as suas frustrações, seus medos, suas inseguranças. Aquela pessoa que, por exemplo, gastou muito em determinada situação, ambiente, experiência, para ter uma compensação interna, para preencher um buraco emocional, vai ver ali na sua conta aquele rombo. Aquela pessoa que de repente adiou algum trabalho ou recusou algum trabalho porque tinha medo de fracassar, vai ver ali na sua conta a ausência daquele recurso. Então, entrar em contato com essas questões, seus fracassos, suas frustrações, aquilo que não conseguiu construir ou realizar, traz muita angústia. E a pessoa vai evitar a angústia, vai evitar ali a sensação de não ter dado conta e não a atividade em si mesma. Outro ponto que eu quero trazer aqui para reforçar o tema desse vídeo, que você não está evitando a tarefa, está evitando a emoção, diz o seguinte, esse segundo ponto: tudo aquilo que você faz de maneira constante e que te traz alívio no primeiro momento, que te traz algum conforto no primeiro momento, acaba sendo reforçado no seu comportamento. E é mais ou menos isso que a procrastinação faz. Você não vai entrar em contato com a sua dificuldade, com a sua tensão, com a sua frustração, com a sua insegurança naquele primeiro momento. Quando você adia a tarefa, você vai ter alívio, você vai ter ali um conforto, você vai poder adiar a situação difícil. E diante desse cenário, isso vai gerando um comportamento que se repete, um comportamento que é difícil a extinção, porque no primeiro momento você tem alívio e lá na frente você vai ter a tensão, você vai ter o estresse, você vai ter o desconforto. Então é muito comum a manutenção desse comportamento disfuncional, porque o ideal seria o quê? Você lidar com a situação, com a tarefa, com a realização de algo que é desconfortável, que te traz algum peso, que te traz alguma ansiedade ou medo no primeiro momento e não jogar lá na frente, como havia comentado no vídeo anterior. O terceiro ponto que eu quero trazer para reforçar essa questão: você não está evitando a tarefa, está evitando a emoção, é o seguinte: que o seu sistema de alarme, a sua amígdala, ela vai reagir à tarefa como se fosse uma ameaça, mas uma ameaça à sua sobrevivência. O nosso cérebro, aliás, a nossa mente, ela não difere aquilo que é uma ameaça real daquilo que é uma ameaça abstrata, subjetiva. Então, toda vez que você se sente de alguma forma, de alguma maneira, em algum momento ameaçado, a sua integridade, não só física, mas também moral, psicológica, sua autoimagem ameaçada, isso vai ativar esse sistema de alarme, vai fazer com que você tenha necessidade de lutar, fugir ou paralisar. Quando pensamos em procrastinação, esse sistema de alarme é acionado. E aí, para que você não vivencie a experiência, de repente, ter de lidar com uma emoção, uma expectativa
expectativa ruim, você adia toda essa situação, essa tarefa, jogando lá na frente. Então é muito comum esse movimento de fuga. E o último ponto, para reforçar essa questão da tarefa, você não está fugindo da tarefa, você está fugindo da emoção. Nós não se acostumamos, nós não se adaptamos, é muito comum funcionarmos de maneira repetitiva, contínua, quando vivenciamos e construímos ações que trazem algum alívio. Quando procrastinamos, nós estamos reforçando o quê? A nossa intolerância ao desconforto. Tem algumas pessoas que têm uma intolerância maior e outras menor, né? Uma adaptação mais funcional àquilo que é adverso. Mas tem muitas pessoas que têm uma intolerância, uma incapacidade de lidar com desconforto muito grande. E toda vez que elas procrastinam, elas estão reforçando essa intolerância, essa incapacidade de lidar com a frustração, de lidar ali com aquilo que machuca, com aquilo que traz algum tipo de peso, de medo, de ansiedade, e elas adiam, elas vão jogando lá na frente, procrastinando. Então é muito comum essa prática de evitar a tarefa, porque a tarefa vai trazer algo para elas que elas não têm condições de lidar naquele momento. Elas são intolerantes àquilo. E não é a tarefa em si, é o desconforto, a frustração, o medo que a tarefa traz. Espero que esse vídeo tenha sido, de alguma forma, de alguma maneira, satisfatório, positivo. Você possa ter percebido que não é a tarefa em si o problema, é a emoção que está por trás dela, é aquilo que é acionado através daquela tarefa, que a tarefa acaba sendo apenas um gatilho. Se de repente você se enxergou em alguma dessas situações, entre em contato, dá um like, manda isso para outras pessoas, faça um comentário. Estou aqui para tentar ajudá-lo nesse movimento. Espero você no próximo vídeo. Até! Se você ficou até aqui, quero te fazer um convite. Me siga nas redes sociais. No Instagram a gente está colocando muita coisa boa. Quero e estou planejando montar alguns grupos de apoio. Então participe ali, trabalhe essa questão de saúde mental através daquilo que você está postando. Se você também precisar de atendimento psicológico, entre em contato. Cuidar de si é também um ato de amor e de construção de uma vida equilibrada, saudável e positiva. Não caminhe sozinho, caminhe com outros que possam te ajudar. Então te convido aqui a caminhar junto comigo. Um grande abraço e tamo junto até a próxima. Tchau, tchau.